10h11, 10h11. Olha só, gente, vamos falar um pouquinho de saúde agora. Tem pessoas que têm crianças em casa e que ficam se perguntando, né? Nossa, como eles estão precoces em tudo, né? No entendimento, na rapidez para fazer as coisas, mas também outras questões que envolvem a saúde. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em crianças ou coleguinhas dos seus filhos que já têm aí de forma muito precoce, lá com 7,5, 8 aninhos, aparecimento de pelos, surgimento das mamas nas meninas, aquele odor corporal que normalmente no passado começava um pouquinho mais tarde, e esses são os principais sintomas da puberdade precoce. Por que isso vem acontecendo? Eu converso agora com a médica da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul, a doutora Lilian. Doutora Lilian, vou lhe pedir auxílio aqui para o seu sobrenome. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Meu nome é Lilian B. Hagel. Hagel. Desculpa, fiquei aqui na dúvida, na pronúncia, achei melhor te perguntar. Ainda mais eu que tenho o nome de Beverly, né, doutora Lilian? Não, esses nomes assim mais, né, e eu acho que isso tem a ver com o nosso tema, viu? Porque essa miscigenação, né, de culturas, de valores, né, nesse sentido, né, colonização alemã, tem a ver com a história de uma questão de história pessoal também diferenciada, tem a ver com a questão da puberdade. Porque a puberdade, né, tocando nesse tema que nós começamos, é um evento biológico, né, e ele está ligado muito à genética, né? Então, basicamente, o crescimento, o desenvolvimento está ligado à genética, e a genética é de quem? De pai e mãe. Então, é a história da família, né? Aquela marca que o adolescente, a criança, traz dos seus pais. Isso dá a base do desenvolvimento. E algumas questões, né, alimentares, de saúde, podem mudar essa genética, essa carga que a gente recebe, para mais ou para menos, antecipando ou, por outro lado, fazendo com que esses eventos fiquem mais tarde, né? Que é bem isso que tu está comentando, né? A questão de alguns eventos acontecerem um pouco mais cedo do que normalmente se imagina. Claro. Doutora Lilian, mas aí a dúvida, né, das famílias, dos pais em especial, é se isso pode acarretar algum tipo de problema, por exemplo, desenvolver antes, pode acarretar porque entre os outros coleguinhas, as outras crianças, às vezes aquele que tem a puberdade precoce, ele fica mais visado, ele acaba sendo vítima de bullying e assim por diante. Tá, então nós vamos chamar, só que a gente vai ter que definir do ponto de vista médico o que é puberdade precoce. Certo. Então a puberdade precoce é qualquer evento nas meninas antes dos 8 anos e nos meninos antes dos 9 anos. Então é o aparecimento do pelo, que é os marcos do desenvolvimento, ou seja, como é que tu entra na puberdade. São basicamente dois. Então na menina, o marco que entra, começou a puberdade, é o aparecimento do broto mamário, ou seja, o mamilo, o seio vai crescer, a mama cresce. Então, a mama crescendo, este evento finaliza o início da puberdade. No menino, o evento que finaliza a puberdade é o crescimento do testículo. Então, o testículo fica aumento de volume, aumentando o volume do testículo, ou seja, a bolsa escrotal, né, o saquinho do menino começa a aumentar, parece que cai um pouquinho, porque o peso do testículo aumenta. Então, esses dois são os eventos que começam a puberdade, né? Isso começa a puberdade. Então, são eventos que normalmente não vai se ver muito, não vai chamar atenção, né? Quando que vai chamar atenção? Como tu mencionou, o odor característico, né? Só que esse odor vai acontecer 1 ano e meio depois da puberdade, depois desse início. Então, o menino que começa com 9 anos, começa a ter odor, a voz grossa, já isso são eventos de final da puberdade, mais ou menos 1 ano e meio depois. Então, se começa com 10, 1 ano e meio, lá pelos 10 e meio, 11 anos que tem esses eventos. Então, a marca, normalmente, é um pouco mais tarde, né? Então, o que a gente normalmente vê isso ao redor dos 13 anos, mais ou menos, no menino, e a finalização, isso na menina, ao redor dos 12 anos. Certo. Doutora Lilian, a questão da puberdade precoce, uma vez confirmada, ela pode impactar na questão do crescimento?
Claro, por quê? Porque esses dois eventos, a puberdade e o crescimento, porque a puberdade é maturação sexual, certo? Ela está junto com o crescimento. Quando entra na puberdade, né? Entrou na puberdade, começa uma aceleração do crescimento. Só que isso tem a ver com a história genética. Então, por exemplo, uma criança que tem pais baixos, né? E entra na puberdade cedo, ela vai tender a ter menor que a média. Por quê? Porque o tempo que tem de crescimento vai ser diferente do tempo de alguém que entra em puberdade mais tarde. Então, normalmente, as crianças que entram em puberdade mais tarde são mais altas, né? Claro, isso tem a ver com a genética. Normalmente, as crianças que entram em puberdade mais cedo são mais baixas. Mas isso tem a ver com a genética e também com alguns outros fatores. Por exemplo, alimentação, doença crônica, né? Por exemplo, alguém que tem uma doença crônica antes da puberdade pode, se não estar bem controlada, essa doença pode fazer com que ela tenha um crescimento diferenciado. Pacientes que usam muito corticoide, tudo isso tende a diminuir o crescimento final. Então, isso é muito importante, o acompanhamento. Os sintomas são vários, a senhora mesmo já mencionou que são vários, mas eles normalmente não acontecem todos juntos, não desencadeiam todos juntos. Isso. Começa inicialmente com o cheirinho, né? Aquele cheirinho na axila. Mas aí fica uma dúvida, doutora Lilian. Por exemplo, tem muitas famílias que na faixa ali do ano que as crianças estão completando 8 anos. Alguns já completaram, na iminência de completar 8 anos. Meninas, meninos também nessa faixa etária que já começam com um pouquinho de cheirinho. Como que a gente, família, faz a diferença entre o odor característico da puberdade e aquele odor que já é normal, por exemplo, numa criança de 8 anos de idade, independente do sexo? Isso é muito importante, porque o chulé, por exemplo, é diferente do que a gente está comentando, né? Aquele odor característico, né, embaixo da axila, essa situação que é diferenciado depois do crescimento. Então, ela já tem pelos, o menino já tem pelos, já tem o testículo aumentado, o pênis já é afinado, aí que tem esse odor característico. Qual é a diferença? É que muitas vezes crianças de 8, 9 anos, né, têm uma atividade de correr, de brincar, que aí pode soar como todo mundo, entendeu? Esta situação é diferenciada. Então, para ter o diagnóstico de puberdade, tem que ter algumas características diferenciadas, né? E muitas vezes não está relacionada somente, né, à puberdade. Pode ser que ela tenha um outro distúrbio hormonal que aparece essa situação de suor característico de adulto. Entendi. Toda essa inquietação é muito importante que os pais, né, procurem o serviço de saúde. Por quê? Porque quanto mais precoce o diagnóstico, mais cura, mais coisas a se fazer a gente tem, né? Então, na questão do desenvolvimento, então é muito importante. Por isso que os adolescentes têm uma caderneta da criança e depois tem a caderneta do adolescente, que é um documento que é dado em todos os postos, em todos os serviços de saúde do Brasil, em que a gente faz o acompanhamento pelo peso, pela altura, pelo desenvolvimento. Então, tudo isso é acompanhado. Então, é muito importante que toda criança vá pelo menos de 6 em 6 meses ao seu médico. Para quê? Para que possa acompanhar o desenvolvimento e essas características. Entendi, muito bem colocado. Doutora, para aquelas famílias que estão acompanhando, já tem um recadinho de pessoas aqui, meu filho tem ali 7 para 8 anos, quando corre fazer educação física, tem cheirinho na axila, mas não tem os outros sintomas. Pode ou não pode usar desodorante? O desodorante não tem nenhuma contraindicação, a não ser a questão e até muitos, por exemplo, tu comentou assim, tem o aspecto da higiene, né? Muitos têm isso e tem muitos adolescentes, e que são pré-adolescentes, são pré-púberes que a gente chama, né? São crianças que não entraram em puberdade, mas têm um comportamento já como se fosse adolescente. Então são pré-púberes, ou seja, não têm os sinais, mas querem ser adolescentes. Então as meninas põem sutiã, aí põem o enchimento, mesmo que não tenha
crescimento da mama, né, usam um desodorante, quer dizer, tem alguns comportamentos, né, já de adolescente, né, então isso acontece frequentemente. Então, alguma sudorese diferenciada, mais preocupante, vá procurar o médico. Pode usar desodorante? Pode. Qual é a contraindicação? É aquele que provoca alergia, né? Então, de preferência sem álcool, né? Para não provocar alergia, né? Porque isso vai sensibilizar o indivíduo. Então, com muito perfume, isso também pode provocar uma sensibilização e dar um processo alérgico. Tá certo. Muito bem explicado. Muito obrigada pela entrevista, doutora Lilian. Um forte abraço, viu? Igualmente, muito obrigada e bom dia para vocês aí da rádio. É um prazer estar conversando com vocês. Muito obrigada. Essa é a doutora Lilian Hegel, ela é médica, representante da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul, nessa entrevista aqui no programa Em Realidade, falando sobre a puberdade precoce.